Hoje eu estou podendo aqui conversar com uma grande amiga, ela que tem uma história com o nosso município de Maracaju, com famílias daqui, com o nosso ex-prefeito Reinaldo Azambuja, que nós vamos falar sobre vida, comunicação, política, oportunidades que construíram essa trajetória de vida. Kelly Venturini, obrigado por ter aceitado esse convite. Prazer estar aqui contigo. A jornalista, estrategista. Quem é a Kelly Venturini? Hoje é alguém que ganhou o Renova há 2 anos, né? Eu fui batizada nas águas e tive a oportunidade de recomeçar, né? Deixar os erros, os pecados, tudo que eu não queria mais levar para frente. E Deus foi muito generoso comigo. Uma nova pessoa que hoje tem paz. É isso. Falando nessa paz, não vem falar de como que vive em paz vivendo de política. Hoje vivendo eu essa vivo. vida nossa que a gente vive, mas e essa vida política sua começa com Maracaju. Onde grande parte da sua vida você passou aqui na cidade. Onde nós temos essa trajetória de você vir embora para Maracaju, casada com o Marcelo, no qual você viveu aí 25 anos de vida. Conta para nós um pouquinho. Conto. A gente sai do Mato Grosso, chamuscado da guerra, como eu disse, porque a gente teve problema com lavoura lá, coisas deles, né? E eu fui parceira, deixei tudo que eu tinha construído lá, políticos que eu trabalhava, escritório que atendiam pequenas prefeituras. Pego 2 crianças pequenas, Marcelo, um carro e venho embora para o Mato Grosso do Sul. Chego, vou morar na casa da Dona Ana, do lado da sua casa, Dona Ana Peráquia. E aí a gente começa essa luta, né? A ideia, e eu nunca romantizei a pobreza, né? Eu chego aqui e eu queria crescer, eu queria trabalhar, eu queria me desenvolver. E eu fui trabalhar com pesar caminhão e o Marcelo classificar grão, que era a especialidade dele. A gente acordava de madrugada, um trabalho puxado, porque quando eu procurei a Dona Miriam logo que eu cheguei, que seria o normal, né? Trabalhava com comunicação lá no Mato Grosso e falei, vou procurar o jornal aqui da cidade. A Dona Miriam tinha saído em viagem para ver a filha dela fora do país. Ia demorar ali uns 60 dias para voltar. E eu não podia esperar, né? E aí eu fui trabalhar nesse trabalho e quando a Dona Miriam volta, e aí a gente já passa para essa parte dela, né? Eu vou lá pedir emprego para a Dona Miriam e encontrei aquela italiana, aquela mulher generosa, fantástica, educada, trabalhadeira, inteligente, à frente do seu tempo. E eu pergunto para a Dona Miriam, ela falou para mim assim, cadê o seu currículo? Eu falei para ela, Dona Miriam, qual é o trabalho que a senhora tem? Aí ela vai me falar que ela tinha um jornal que tinha que diagramar não, que tinha que fazer reportagem, atender cliente, fazer arte, vender, principalmente, e ajudar a montar. Praticamente fazer o jornal todo. Ela tinha um Jota que fazia as reportagens mais complexas, daquele jeito, Dona Miriam, que gostava de fazer, mas ela precisava de tudo isso, né? E aí eu falei para ela, eu faço tudo isso aí para a senhora. Ela falou assim, o que você precisa? Eu falei, Dona Miriam, eu estou morando de favor na casa da sogra, eu não tenho estrutura própria, eu não tenho nem roupa para vir trabalhar. Eu estou chamuscada da guerra, como eu disse, eu preciso que a senhora me ajude. Ela falou assim, ok, ela me deu o que era um salário do mês naquela época e disse para mim, volta daqui uma semana, organiza a sua vida e volta daqui uma semana a trabalhar. E me deu o nome de uma loja, eu fui, peguei roupa, tudo certinho. Dali uma semana eu estava na Dona Miriam, e em 2, 3 meses eu já era a maior vendedora que ela tinha tido da história dela. E eu brinco sempre que a Dona Miriam nunca pagou a mim o que foi combinado. Olha só que frase forte. Isso dá corte. Dona Miriam nunca me pagou o que foi combinado. Por quê? Porque ela sabia o seguinte, ela me chamava e falava assim, Kellyzinha, o que você precisa, quais são as suas contas esse mês? E eu e ela junto ia batendo, ela pegava e dava o dinheiro suficiente para pagar as contas, um pouquinho mais. Então, não interessa se eu tinha vendido muito ou pouco, eu ia ter o suficiente para tocar as minhas coisas. E foi assim por muitos anos, uma parceria muito grande. E tem coisas da minha convivência com aquela equipe maravilhosa, porque todo mundo que entrou trabalhar com a Dona Miriam cresceu muito. Que, por exemplo, tinha peculiaridades. Eu era a única que a Dona Miriam fazia assim com a mãozinha lá do fundo da casa dela. Vem almoçar, minha querida. O resto tudo comia marmitinha no cantinho da costela. Eu não, eu ia comer filezinho com a Dona Miriam lá dentro da sala. E não era porque eu vendia mais, era uma cumplicidade. A gente conversava coisas, elaborava como que ia fazer esse jornal. Então, assim, foi uma pessoa que foi
importantíssima no meu crescimento, para estar preparada para o que aconteceu na sequência, né? Então, como você falou, a vinda para Maracaju, ela foi a ponte. Maracaju foi a ponte para que coisas muito boas acontecessem, mas passei períodos muito amargos. Então, como eu nunca romantizei a pobreza, como eu sempre falo, eu gosto muito de dinheiro. O que paga a conta é Pix. A gente tem que ter noção das coisas. Eu queria que os meus filhos fossem herdeiros, e eu não estou falando de fortuna, eu estou falando de que eles tinham que ter uma boa estrutura, eles tinham que ter condições de estudar, de crescer, e tínhamos que ter bens, juntar coisas. E quando isso foi, e claro, valores, né? Eu tinha que ter tempo de passar para eles valores, mostrar, porque o exemplo arrasta. E aí quando eu tenho essa oportunidade com a dona Miriam e depois com o Reinaldo, que a gente vai contar mais pra frente, hoje eu posso ver que tudo isso valeu. A minha filha hoje, por exemplo, ela é professora de inglês em 4 escolas. 2 escolas particulares, a escola militar e uma escola de idiomas. Ela corrige provas da faculdade da UCDB, provas de vestibular, é uma das poucas pessoas que faz isso no estado. É um trabalho assim, de excelência, né? Está terminando 2 faculdades de inglês e de letras. É tatuadora, sabe? Tem a vida dela, apartamento dela. O Leonardo trabalha comigo, tem empresa de publicidade, é o meu companheiro, meu cúmplice, meu parceirinho. E aí eu fico muito feliz porque eu tenho 2 filhos honestos, honrados, inteligentes, e é para eles que eu vivo, e tudo isso valeu a pena, né? Esse valeu a pena tem uma figura muito importante dentro dessa construção familiar, que se chama Marcelo Perac. 25 anos de vida juntos. Ele era um cara fora da curva, um cara que tinha um coração, e assim, ó, eu tinha uma amizade muito grande com ele, assim, principalmente nesse momento que a gente morou um do lado do outro ali, e vocês passaram por uma batalha muito grande com a questão do câncer. Conta um pouquinho para nós. Eu deixei isso muito em off, sabe? Essa empresa que é hoje do Leonardo era a empresa do Marcelo, lá em Campo Grande, de publicidade. Então, todo o trabalho extra que eu fazia, sem ser no governo, que eu trabalho hoje, eu trabalhava na Assembleia, trabalhava em Brasília e depois no governo, todo o trabalho extra eu fazia através dessa empresa do Marcelo. E ele cuidava dos pormenores e ainda trabalhava com o Fabrício Fellini, em Campo Grande. E então, quando o Marcelo fica doente, acontece tudo isso, né? Muito por negligência, porque ele sempre viveu comigo e morou na casa comigo, mesmo não tendo mais nada comigo, e mesmo eu ouvindo tantas coisas que eu ouvia a respeito disso, né? Marcelo, se afasta da Kelly, pra que isso? Você não tem que ajudar ela, você não tem, ela tá se casando de novo, ela tá tendo outra vida, outros relacionamentos, e você tá aí em volta dela. Mas o que a gente tinha eram 2 filhos, era uma parceria muito grande. A gente sabia o que a gente estava fazendo. E eu nunca me importei, né, Robert, com que ninguém falava de mim. Se eu fosse me importar, acho que eu estava até hoje lá para trás, não tinha nem saído do Mato Grosso. Então, foram 25 anos juntos, 9 casados, depois disso não mais. E o Marcelo fica doente e vem para cá para cuidar da mãe dele, que também estava acamada. Nisso ele fica aqui e eu sinto que houve por parte dos familiares dele uma certa negligência, porque ele ficou aqui meio que, vou consultar outro médico, vou fazer mais uma opinião. E nós lá em Campo Grande desesperados, porque não via ele correr atrás das coisas. E aí quando eu consigo chamar ele para vir a Campo Grande, porque seria aniversário dele naquela semana, quando ele chega lá em Campo Grande, a gente viu o estado que ele estava. Ele já estava muito debilitado, sabe? Era um problema de fígado que ele tinha, era um câncer no fígado. E justamente quando é ali é muito perigoso, é muito evasivo, né? E aí, quando a gente viu ele naquele estado, ele chegou às 7h30 da noite em Campo Grande. A gente cantou parabéns com um bolinho. 9h30 nós estávamos no avião indo para Barretos, para poder ter aquela luta insana de 45 dias, assim, que foi de quando chegou em Barretos, ele já sentou na cadeira de roda e já não saiu mais da cadeira. E claro que a gente fica triste e a gente comentou sobre o renovo, né? A gente tem que deixar as coisas nas águas e principalmente as mágoas. Só que eu não posso negligenciar as pessoas que gostavam do Marcelo e conheciam ele sobre essa informação.
Porque todo mundo olha para mim, mas por que vocês demoraram tanto para ir para Barretos? Ele ficou aqui um tempo, Robert. Ele não queria ir, ele queria cuidar da mãe, e alguém falou para ele que era para ele ficar para procurar outra opinião, e ele foi ficando, sabe, como se isso pudesse ser protelado, e a gente vai parar em Barretos já numa situação difícil, mas a gente fez tudo que estava ao nosso alcance para que o finalzinho fosse o mais confortável possível, e não existe nada de bom nisso, né? E aí a gente perdeu ele. E hoje eu acho que é uma das primeiras vezes que eu conto um pouco dessa história, porque eu não tive tempo para esse luto, sabe? Eu não tive espaço para isso. Eu volto de Barretos acabada, os meus filhos arrasados, e eu chego, o Riedel tinha sido eleito em outubro, eu fui para Barretos em dezembro, e eu volto 5 de janeiro com o Marcelo numa caixinha, cremado, porque imagina fazer translado, eu já tinha gastado uma fortuna, eu não pude dar essa oportunidade das pessoas se despedirem dele. E aí, dia 5 eu chego, todo mundo já se organizou, minha oportunidade na Semagro ficou para trás, outras pessoas ocuparam, e tá tudo bem, porque eu fui muito privilegiada de trabalhar com o Jaime Verruc, e aí eu tô fio solto, graças a Deus eu faço parte de um grupo, ligo pro Reinaldo, mais uma vez, aviso, Reinaldo, não estou mais na equipe da Semagro, e prontamente ele me ajudou e me indicou para fazer a comunicação de rede social da TV Educativa. Então, dia 5 eu volto com o Marcelo na caixinha, dia 7 eu estou na TV Educativa, tendo que sorrir e acenar para fazer uma atividade que vocês sabem que não é fácil, rede social, não dava para fazer emburrada, não dava para fazer lembrando do que eu estava passando, tinha que tocar para frente, entende? E aí foi o que eu fiz, eu toquei e continuei. Mas o Marcelo foi o grande amor da minha vida, o pai dos meus filhos, uma das pessoas mais importantes na minha vida, e eu cheguei, inclusive, e gosto de contar... O Leonardo cada vez mais parecido com ele. Todos os dias. Tem um vidro na minha casa. Não só na fisionomia, mas na personalidade também. Tudo. O Marcelo deixou outro pra mim. Eu tô na minha casa lavando louça, tem uma janela, e o Léo acorda e vem ali. Eu vejo o Marcelo todo santo dia. Eu tomo cada susto, é muito parecido. E assim, a gente tem muita história curiosa, né? Eu escutei muita coisa, Marcelo, sai de perto da Kelly, vocês têm que terminar com isso. Era uma parceria tão grande que quando eu tenho a oportunidade de ir para Brasília, que a gente vai falar mais para frente, o Marcelo se muda de vez para Campo Grande e fica lá com as crianças segurando as pontas. Ele abre mão da vida dele, do que ele queria para ele, para viver a minha junto comigo, para a gente fazer o que a gente tinha de coisas para as crianças. E aí, aconteciam coisas, claro, difíceis, a gente passava dificuldade e tudo. E aí, quando eu me caso de novo com outra pessoa, ia ter o meu casamento e ia ter a lua de mel. E aí, a gente tinha um pouquinho mais de condições, esse casamento era uma pessoa que tinha um pouco mais de condições, e aí ele falou assim, a gente vai viajar para um resort muito bom tal. Eu olhei e falei, como é que eu não vou levar o Marcelo? O Marcelo estava presente na minha casa nova, o Marcelo participou do meu casamento, só não me levou para o altar porque não teve isso, foi um casamento só de papel ali, mas era a pessoa que estava na minha vida e todos tinham esse respeito um pelo outro, né? Não tinha bagunça ali, sim, como eu até escutei de pessoas muito próximas, mas de vez em quando vocês, né? Que é uma maldade. Não tinha isso, e aí vai para resort, não sei o que, eu falei, não, vai todo mundo, vai a sua filha, vai os meus 2 filhos e vai o Marcelo. Porque na parte ruim a gente estava junto, como é que na parte boa não ia? Então, assim, eu tenho orgulho, não tenho vergonha de dizer, hoje eu posso contar com o maior carinho que o Marcelo participou de todas as coisas boas que vieram depois também. Inclusive foi comigo para a minha lua de mel, com outra pessoa, porque era a minha pessoa, né? Você acredita que o Marcelo sonhou contigo, o sonho de te ver realizada profissionalmente? O meu sonho era o dele. Ele tinha o maior orgulho de mim. A vida inteira, a Kelly trabalha com o Reinaldo Zambelli, era o orgulho dele, do meu pai. Meu pai tinha mais de 30 cartões meus dentro da carteira. Meu pai tem uma história bem engraçada, que é curiosa e legal de contar bem rapidinho. Quando eu trabalhava na Assembleia, então o Reinaldo nunca parou de viajar, né? Então trabalhávamos terça, quarta e quinta na Assembleia, sexta-feira era dia de viajar ao interior. A vida inteira ele foi assim.
Nunca parou. Por isso que eu pego no pé quando eu dou palestra do povo e falo assim, e seu vereador não quer gravar um videozinho? Entendeu? O cara tá aí até hoje viajando. E tinha condições e não precisava de nada disso, que é o que sempre todo mundo fala, né? Mas tudo que ele se propõe, ele faz com muita maestria. E aí ele passava, como para ir para o aeroporto, para Brasília, já Brasília. O aeroporto era caminho da minha casa, o Reinaldo sai do apartamento dele como motorista e passa na minha casa me pegar para a gente ir pro aeroporto. Muitas vezes foi isso, ou senão meu pai levava. Meu pai ficava na porta com a garrafinha de café, um copo, todo feliz, porque se o Reinaldo pedisse um cafezinho para ele, era ali na hora, né? Aí o Reinaldo, até que eu coloco as mochilas atrás ali, o Reinaldo tocava 2 dedinhos de prosa, meu pai com uma cadeira de fio na frente da casa e ficava ali. Cada vizinho que passava, e aí, seu Dani, tudo bem? Tudo bem, o Reinaldo acabou de passar, pegar minha filha, foram pro aeroporto, tô esperando ela me responder se já chegou lá em Brasília, tudo bem. Isso era um discurso pro dia inteiro. E a quinta-feira era outra sentada na cadeira para olhar e falar assim, não, é que eu não posso fazer nada hoje porque minha filha chega quinta-feira minha filha chega de Brasília com o Reinaldo, entendeu? Então hoje eu preciso ficar, sabe? Então assim, era orgulho para todo mundo, como é para mim até hoje, né? Eu preciso entender que é isso, é um divisor de águas na minha vida, né? Ter começado essa carreira com ele, né? Como que surgiu essa oportunidade? Então, preciso lembrar que o que a gente já tinha falado, eu preciso, como que foi essa oportunidade? Eu trabalhava com a dona Miriam, perdi o meu carro por conta de negócios mal feitos ali com coisa da família e tal, e aí a Luciana Schmidt, quero mandar um beijo para ela, faz anos que eu não a vejo. Luciana Schmidt, falei, preciso ser apresentada para o Reinaldo. A Luciana era do partido, procurei ela falou, foi lá e me apresentou para o Reinaldo. Ele já me conhecia, sabia quem eu era, mas não tínhamos conversado ainda. Aí eu falo para ele, olha, eu tenho uma experiência no Mato Grosso, trabalhei em Lucas, Sorriso, Sinop, trabalhei em prefeituras com vereadores e tal, gostaria de trabalhar com o senhor. Ele tinha acabado de sair da prefeitura, eu sabia que seria candidato a deputado estadual, mas ainda faltava muito tempo. Ele falou, olha, falta muito tempo, mas eu vou fazer assim, eu vou te contratar para você trabalhar comigo no partido. E aí eu achei interessante aquilo, porque não tinha horário, não tinha que ir para lugar nenhum. Eu falei, nossa, que legal. E aí ele me pagava o mesmo que eu ganhava na Dona Miriam, R$500 na época de salário. Eu falei, putz, garanti metade do que eu preciso, agora eu tenho que correr atrás do resto. E aí, em resumo, eu pensei assim comigo, falei, nossa, já sei o que eu vou fazer. Meus filhos estudavam na Verinha, eu pagava escola particular, objetivo, lá embaixo. A Verinha era muito fã do Reinaldo, tinha trabalhado com ele como secretária. Fui na Verinha e falei assim, Verinha, é o seguinte, minha parceira querida, um beijo, te amo, vim aqui, não fui te ver. E aí a Verinha, falei, Verinha, é o seguinte, você tem uma sala aí, me arruma uma sala, um computador e um telefone. Eu vou trabalhar metade do período pro Reinaldo, que ele me chamou para trabalhar no partido, tem que fazer umas coisas para ele, não tem equipamento. E você sabe que a história era outra na época, a gente não tinha celular, não tinha nada disso que a gente tem hoje. Isso aqui tudo, essa estrutura, isso que não existia. Era um computadorzão daquele do tubo grande, uma câmera pesada que você tinha que tirar, cartucho, cartão, aquelas coisas todas. E aí eu falei, me arruma tudo isso que eu vou trabalhar, metade eu trabalho para o Reinaldo, metade eu trabalho para a escola, faço as coisas de arte, de produção, de comunicação para você. A Verinha topou na hora, dali uns 3 dias a gente já estava trabalhando, passou mais uns 2, eu escuto ela chegando, uma conversa meia mansa, que eu mais ou menos entendi que era ele, dali a pouco ela chega, entra dentro da sala e falou assim pro Reinaldo, aí eu nunca esqueço disso, ela falou ali, ó, você foi dar oportunidade para a pessoa certa, ó, tá vendo? A menina já arrumou aqui uma sala, um negócio para te atender, e aí o Reinaldo já tinha sido presidente da SomaSul, então ele continuou viajando para manter essas relações, para poder continuar e ter a campanha dele como deputado. Nunca parou, né? E aí ele, nessas viagens eu ligava para a prefeitura, para a cidade, para onde ele tinha ido, pegando material, tudo era mais complicado, mas eu fazia um materialzinho ali para ele. Nisso chega a campanha, né? Eu já me relacionava ali com o Ed, com a estrutura do Reinaldo, as pessoas que trabalhavam com ele, e aí eu sou convidada para trabalhar na campanha, sem promessa de nada. Aí eu falei, pô, agora é a hora de eu ganhar meu 1.500, né? Porque eu falei, vamos dar um pouquinho a mais, um negocinho melhor. E aí o Ed olha pra mim e fala, Kelly, é o mesmo quinhentão. Não era um teste, mas era uma tentativa assim, tipo, olha, vem com a gente, entendeu? Ninguém prometeu nada. E aí eu vou trabalhar com eles na campanha, dei uma titubeada, uma olhada, falei, não, mas vou. Larguei faculdade em Dourados, larguei o trabalho na Verinha, larguei na mão, larguei o jornal Folha da Serra, que eu já tinha um trabalho lá com a Dercino Júnior, ainda tomei a câmera do Dercino Júnior, que eu me lembro que ele ficava muito bravo, né? Porque a câmera desaparecia, a câmera do jornal comigo aí pro estado, acompanhando o Reinaldo, e por várias vezes, por exemplo, o Reinaldo não tinha lugar no carro ou na equipe que ia com ele
pouca gente ia com ele assim para uma viagem, ou ia fazer 2, 3 municípios. Mas aí tinha uma viagem para Bela Vista. Aí eu escutava assim no rádio em algum lugar, o Valdir Neves está passando em Maracaju hoje. Aí eu pensava comigo, falava, nossa, vou lá no Valdir, vou pedir uma carona para ele, com a equipe dele, vou lá em Bela Vista, vou tirar as fotos do Reinaldo lá. Olha para você ver que louco aquela época. E eu ia. Só tinha coragem, um sonho e a câmera do jornal para o Podercino ficar puto. E corria para Bela Vista, atendia o Reinaldo, fazia as fotos. E eu me lembro desse de Bela Vista muito, porque eu me lembro que ele fez assim, a hora que ele me viu. Como assim, né? O que você está fazendo? Ela não me avisou, e tá aqui, tá fazendo material, e é um diferencial que a gente tinha na época, né? Eu produzia muita coisa. E aí eu vou para a campanha, e a campanha dá certo, e o Reinaldo se elege, a gente trabalhou muito, a gente viajou o estado inteiro. E aí vou fazer um adendo para contar uma história curiosa, que hoje em dia eu posso contar, depois de 20 anos, sem dar nome de ninguém, que o Reinaldo tinha um comitê muito grande em Maracaju, porque ele quis fazer que a base dele, né, para a campanha estadual fosse Maracaju. Então a distribuição de material saía daqui. E tinha muita gente daqui que trabalhava. E eu me lembro que tinha uma secretária e uma moça que ficava junto com ela. E quando eu chegava de viagem, né, engraçado, um pouco de roupa atrás da geladeira, outro pouco no corpo e uma dificuldade danada, e pensando na minha cabeça, o que eu vou fazer com esse quentão? Larguei tudo, mas vamos embora. E aí quando chegava ali no comitê, elas falavam assim para mim, eu normalmente ou não tinha o mouse, ou não tinha tela, ou alguma coisa estava faltando do computador que eu usava, ninguém sabia onde tinha ido, sabe aquele negócio assim, é dela mesmo, vamos largar para lá. E aí elas viravam para mim e falavam assim, te ligaram lá de Vinhema, mas eu não anotei o telefone. Tipo assim, desdenhando, sabe, o trabalho da gente e tal. E aí, volta e meia, acontecia alguma coisa, uma reunião, um negócio, eu escutava elas falando assim, quando a gente for para Campo Grande, quando a gente for trabalhar na Assembleia, e eu olhava aquilo assim, numa distância, e falava, meu Deus, isso nunca, né, não tá no meu, não tem como, não vai acontecer comigo. Não é que eu tinha dúvidas de que acontecesse, mas era uma coisa muito distante da minha realidade. E elas estavam numa coisa assim de ter mais relacionamentos, de conhecer mais pessoas dentro do grupo, que me afastavam muito, né? Mas eu estava ali firme, trabalhando. Termina a campanha, Reinaldo se elege com 42 mil votos, mais votados do estado, uma festa linda em Maracaju. Maracaju parou, eu cubro todo aquele evento, tarará, mais aquilo. Passam uns dias, o Reinaldo convida cada pessoa que estava mais próxima ali da campanha, e várias, para ter aquela conversa, olha, muito obrigado pelo que você colaborou e tal. E como o jornal Folha da Serra tinha uma colaboração muito grande dele, na ideia dele eu ia ficar em Maracaju trabalhando naquele jornal e de repente a gente ia dar mais gás, fazer mais coisas, né? A internet estava começando ainda. E aí, nisso o Reinaldo falou para mim, falou, olha, eu cheguei e tinha uma pilha de currículos de Brasília, de gente de São Paulo, de tudo quanto é lugar, se oferecendo para trabalhar na equipe dele, né? Mesmo com aquilo que eu dei aquela batida de olho e viu, não me intimidei. Sentei na frente dele, igual nós estamos aqui e tal, uma mesa mais estreita, e eu me lembro que ele estava com as duas mãos assim, conversando comigo, e aí ele fala para mim assim, olha, Kelly, não vou te levar, porque você tem família, você tem filho pequeno e tal, de repente você muda toda uma estrutura lá para Campo Grande, e se não der certo, né? E ele tinha razão, ele não ia ficar com alguém que não adequou, que não atendia ele. Aí eu me lembro que é Deus, né, que faz a gente, e o Reinaldo nunca foi de dar muita intimidade, muita conversa, e ele tava com a mão assim, eu me lembro de ter segurado a mão dele assim, segurado, apertado, falando assim, me dá essa oportunidade, me leva, eu vou sozinha, fico na casa da minha mãe mora lá, se em 30 dias eu não te atender, o senhor me devolve embora para Maracaju, mas me leva, me dá essa oportunidade, eu preciso sair daqui, eu só tenho essa oportunidade para ir. E aí ele olha com aquela cara que, tipo, ele não esperava que eu fosse argumentar tanto, né? E me dá a oportunidade. Fazem 20 anos isso, nem depois de um mês, e nem depois de um ano, e nem depois de 10, nem depois de 15. Mesmo depois que eu saí de perto dele, já não trabalhava mais exatamente, diretamente com ele, que é quando ele vai para o governo, nunca me disse que não foi, que eu não cumpri com a minha missão, aliás, sempre fiz muito mais do que estava previsto e desenhado para mim. E aí aconteceu Campo Grande, da onde eu nunca mais saí. Nesse aconteceu Campo Grande, aconteceu o próprio crescimento do próprio Reinaldo, onde ele sai de prefeito reeleito, sai como deputado estadual mais votado na época e vai a Brasília. Como que surge essa oportunidade na sua vida? Então, a gente precisa fazer também algumas observações, por exemplo, quando a gente fala, né,
muita gente contribuiu para que o Reinaldo chegasse até onde ele chegou, mas ele é a fonte da coisa toda, ele é o visionário, ele é o cara que olha as Fora coisas do tempo. muito longe do que a gente está olhando, Sim. né? Eu brinco muito quando eu faço palestra aqui em Maracaju, já é a terceira vez que eu venho, que eu criei um elemento chamado o maracajuíno. É o cara que ele só lê notícia de Maracaju, ele entende que só existe Maracaju, tá tudo bem com isso, não estou condenando, mas que quando a gente fala em comunicação e crescimento e qualquer outro setor de se desenvolver, a gente precisa ter uma visão maior. E o Reinaldo é aquela pessoa que te ensina no dia a dia. É o exemplo que arrasta. Você vê, uma pessoa que com 19 anos teve que largar a faculdade, vir tomar conta das coisas da família com o pai, tendo perdido o pai, que era uma baita referência que até hoje você vê que ele embarga para falar porque foi uma perda para ele muito grande. Muito grande. E aí o Reinaldo, com 19 anos, assume propriedades da família, sempre foram pessoas que tiveram posses. E qual a primeira coisa que ele faz? Que ninguém lembra da história dele. Ele vai procurar quem é o maior fazendeiro do país que mexe com tecnologia. Quem é que por perto ali, quem era o maior... A referência em uso de tecnologia, porque a propriedade do pai dele trabalhava no sistema é o sistema que não era com muita tecnologia, era o sistema mais... Fugiu a palavra. E aí ele queria tecnologia, ele queria avançar. Aí ele se casa, ele tem 3 filhos, ele vai morar na fazenda e começa a trabalhar com o sindicato rural também, com as lideranças para cuidar do que era aquilo que era a missão dele, que era trabalhar com lavoura e produzir. E aí ele procura tecnologia, ele faz aquilo tudo crescer, ele entra no sindicato rural e ali, claro, natural, desperta o interesse e o envolvimento com a política e ele é convidado ou disputa para ser candidato a prefeito. Na época, na realidade, ele era cogitado para ser vice do Nestor. Tem várias histórias. Aí surge a história que o Nestor, a família fala que não e tal, daí o Reinaldo fala, não, então vou eu e você vende meu vice. Tem todas essas histórias que a gente escuta que na realidade... E aí tem a parte política, né, que é muito interessante, que é o Moca embaixo de uma árvore de manga, acho que na fazenda, ali na Taquarussu deve ser, que o Moca chama ele, pachincha mesmo, vamos filiar, vamos estar preparados para esses novos desafios, e ele fala, tudo bem, eu vou, só que eu quero me filiar no partido daquele cara do chapéu, que era o Lúdio Coelho. Lúdio Coelho. E aí ele vai, filia o Lúdio, que abona a ficha dele, e volta... No PSDB tem um quadro com essa ficha. E volta ele e um sonho, né? Porque ele tinha porcentagemzinha mínima ali na pesquisa, né? E ele vai para dentro da casa das pessoas, pedir oportunidade. Desafios e dar uma resposta onde muita gente sempre não acredita e ele vem hoje e sempre dá essas respostas. Esse foi com o prefeitura de Campo Grande, governo e com a eleição do Riedel. Ele só perdeu uma disputa. E o que ela significou na carreira dele? Um crescimento pro escada para ser governo. Qualquer um outro teria se abatido, né? Com certeza. Então é uma liderança que arrasta, entende? E Brasília nisso? Brasília surge naturalmente, Reinaldo não é mais estadual, se cacifa para federal, se elege muito bem, participo desse trabalho todo e a gente vai para Brasília. E ele eram 8 deputados federais e ele era um dos únicos que levava a assessora para Brasília. A mesma, que era eu, era de Campo Grande e Brasília. Normalmente os deputados tinham uma em Brasília, uma em Campo Grande. Então você imagina meu privilégio. Eu ia no Corujão com Moca, com toda aquela turma. Moca, Geraldo Rezende, Vander já era. Vander, acho que Valdir é só estadual. Valdir, quando o Reinaldo vai para federal, não me lembro. Eu sei que, tipo assim, era um corujão, né, com todos eles e tal, e eu viajei muito, foram 2 anos direto viajando para Brasília, e Brasília foi uma experiência fantástica. Olha só, eu anotei quem eram os deputados da época, pra você ter uma ideia, quem era a turma que estava em Brasília quando eu vou para Brasília. Olha só, eu acompanhei, primeiro eu anotei que eu acompanhei primeiro as discussões enormes do país. Código Florestal, relatado pelo Aldo Rebelo,
que foi uma das discussões mais fantásticas que eu participei, royalties do petróleo, Comissão da Verdade e PEC das domésticas. Foi só um pouco do que passou ali na Câmara enquanto. E o Reinaldo tinha uma característica, ele me levava para dentro do plenário. E aí você entrava, era outro mundo, dali você não saía mais. E essas discussões, você entrava na Câmara Federal 8 horas da manhã. Assim, para quem está nos assistindo aqui, eu já tive o privilégio de participar de algumas sessões nesse sentido e algumas audiências lá, inclusive no próprio plenário. É outra realidade. Outra realidade. Você entra 8 horas da manhã e sai 10 da noite, que você não sabe nem se é sol ou se é lua. E é outra vivência ali. Só quem tiver a oportunidade de realmente viver isso sabe do que a gente está falando. Eu convivi com grandes nomes da Comissão de Agricultura, que era uma das comissões importantes que o Reinaldo participava. Era Reinaldo Stefanes, Ronaldo Caiado, Onyx Lorenzoni e o Moacir Miqueleto, que por um acaso era o meu conterrâneo de Assis Chateaubriand e morreu em 2012. As reuniões da comissão não aconteciam sem o Moacir. Era um cara à frente do seu tempo também. E era meu conterrâneo da minha cidade, conhecia minhas tias, minha família toda. E olha o congresso daquela época. Eram deputados Jair Bolsonaro, no corredor do Reinaldo, Tiririca, Romário, Jean Willis e Paulo Maluf. E o Paulo Maluf era aquele cara que ele chegava, ele fazia piada dele mesmo. Não é minha voz. Não sou eu que estou falando neste áudio. Quer dizer, eu estou falando de figuras emblemáticas, mas você tinha pessoas que fizeram projetos fantásticos ali, né? Eu sempre digo que Brasília é uma máquina de moer gente. Então, como tudo que acontece na vida da gente, quando eu saio de Maracaju para ir para a Assembleia, qual foi a primeira fala do Reinaldo com a equipe que ele formou? Daqui ele levou Bruno Marcondes, mandar um beijo pro Bruno, ele levou Edmar Anis, aí tinha eu, aí tinha a Leila Miranda, irmã do Léo Renato, que é cunhado do Reinaldo, e tinha mais alguma... TTzinha, Patrimônio de Reinaldo, que já tinha sido secretária do Reinaldo no gabinete muitos anos da prefeitura. E aí, qual foi a primeira fala do Reinaldo com a gente? Vocês estão numa terra de oportunidades. Só que organizem-se. Guardem dinheiro, construam, façam coisas, não se iludam com isso aqui, né? Porque em 4 anos eu serei, nós vamos estar numa campanha. Hoje nós trabalhamos para ser candidata federal. Primeiro dia de serviço de estadual. Nós estamos trabalhando para ser federal. Então, organize-se, aproveite as oportunidades, mas também organize-se e ergue uma cabeça, porque daqui 4 anos, eu sou produtor rural, eu posso simplesmente ir para minha casa. E vocês? E vocês. Então, vocês precisam... Ele queria que a gente tivesse um olhar mais amplo, você entende? E aí foi isso que a gente fez. Trabalhou e Brasília foi fantástico. Máquina de moer gente. Mas eu aproveitei cada segundo. 30 anos de comunicação política. É um legado, onde você passa aí pela Prefeitura, Assembleia Legislativa, Brasília, Câmara dos Deputados, Câmara Municipal de Campo Grande também. Sim. Entendeu? E Governo do Estado. O que mais mudou nessa comunicação política nos últimos 30 anos? Mudou praticamente tudo. Quando eu comecei, a comunicação política ela era jornal, rádio, televisão, fotografia, release e muito corpo a corpo. Então, o político ele dependia da imprensa para chegar até as pessoas, do que a imprensa ia fazer por ele. E o máximo que você podia fazer como assessor era produzir um conteúdo que induzisse a imprensa a entender o jeito que você queria tocar. E hoje em dia não, a internet quebrou essa lógica, né? Depois vieram as redes sociais, o celular, o WhatsApp, que é hoje em dia a maior ferramenta de rede social. Nós não podemos esquecer, e a gente às vezes esquece, acha que é Instagram, a maior rede social que existe é o WhatsApp, né? Então, foi tecnológica a maior mudança e foi de comportamento, porque o eleitor ele deixou apenas de ser um receptor, né? Hoje ele responde, cobra, critica, grava, compartilha e também produz informação. E você tem que estar atento a isso tudo. E aí eu volto no Reinaldo, que se atentou a isso tudo que aconteceu, que passou de uma pessoa que era mais reservado, não tinha tanto essa coisa... de fala. Não, as dificuldades todas você resolve com media training, com treinamento, com estudar, e eles fazem isso até hoje. Reinaldo, governador Riedel, isso não é escondido de ninguém, todo mundo precisa porque é necessário evoluir. Hoje o Reinaldo é um dos caras mais midiáticos que existe, é uma das pessoas que melhor sabe usar as redes sociais. Você vê o quanto ele é grandioso, o quanto ele é um visionário. Ele passa 4 anos sem cargo eletivo, né? Elege o Riedel. E daí
São 4 anos até hoje para poder ele se candidatar a Senado, e ele era um dos caras mais presentes nas redes sociais. E não é com conteúdo vazio, é conteúdo real. Ele continuou viajando, ele continuou fazendo, ele continuou produzindo, relembrando as coisas boas que ele fez, olhando as coisas que o Riddle estava fazendo de continuidade do trabalho dele. Entendendo é fantástico. Como a rede se comunica. Funciona. E aceitando essas novas, esse novo cenário, esse novo jeito de trabalhar. Uma das coisas que eu nunca esqueço, que eu nunca imaginei que o Reinaldo fosse fazer, aquele banho de gelo do Tatá. Por exemplo, é um grande exemplo dessas trends que as redes às vezes impõem para o político e que o político tem que entender esse processo na comunicação diária com o eleitor. Na palestra de hoje, 80% da minha palestra da parte política, porque eu fui contratada pela Câmara para tratar sobre redes sociais dos vereadores, o trabalho de comunicação deles. Faço 80% da palestra disso e aproveito o gancho para tratar sobre campanha política. Falar como os servidores da Câmara e os assessores devem se comportar, que eles têm um horário até 13 horas na Câmara, que não pode usar estrutura, que tem que ter esse cuidado com o que é público, com o que é dos outros. Eles sempre tiveram esse entendimento. Maracaju é exemplo disso para eu falar no assunto em todo o estado. E aí, na segunda parte, é política. E 80% da minha conversa é sobre o Reinaldo, porque ele é um case de sucesso. E aí eu exibo um vídeo que está recentemente, que ele postou, que mostra o Reinaldo segurando o celular, com o povo todo no fundo, na convenção. Quem faz isso? É um cara que está aberto. A assessoria dele fala, pega o telefone, fala tal frase para abrir o vídeo, que depois disso a gente cobre com imagens. Você entende? Ele podia falar, não, eu estou num outro patamar, não vou fazer. Ele faz. Sobe no trator, pega o celular, sobe na colhedeira aqui na fazenda, ele produz, ele ajuda a equipe, ele entendeu o quanto é importante tá integrado e tá na vibe desse novo momento que é a rede social, entende? Hoje, analisando toda essa construção, até por conta do network que, consequentemente, isso se constrói. Porque você me deu números aí de deputados e nomes, e não só a nível de Brasília, mas de estado, de prefeitos, de vereadores, de lideranças. O que diferencia esse grande líder que nós temos hoje de estado de Mato Grosso do Sul para alguém que realmente só está ali ocupando o cargo e que vai ser passageiro? Porque a gente já tem uma vivência aí política de anos e que a gente sabe que, não, esse aqui só vai ser esses 4 anos e segue a vida, e esse não, esse aqui vai ser um diferencial. O líder, ele nasce líder, né? Tá nele. O Reinaldo, quando ele é prefeito de Maracaju, ele passa a economia de 12ª para a 5ª maior do estado. Como é que o cara dá um salto desse? São 5 lugares, são 5 posições. É muita coisa. Então, o líder, você já enxerga que ele está com essa visão. Ele está prefeito, ele já entra presidente da SomaSul para ter esse espaço, essa abertura na região. Ele começa essa convivência com os prefeitos da região e já se torna um líder ali. Ele já vai para a eleição de deputado estadual com uma equipe enxuta, organizada, com foco, tudo porque ele era assim. A equipe, Robert, ela é reflexo do vereador, ela é reflexo do prefeito, ela é o reflexo da pessoa que está liderando. Sim. Você pode ter uma equipe muito, muito show na criatividade, em tudo, mas se você não for como você faz a sua comunicação, que eu gosto de elogiar, como o Renner faz a comunicação dele, como eu estou vendo ser feita a comunicação agora, por exemplo, que eu gostei muito do que vi desde quando vim da outra vez para agora, do Nego do Povo, entende? Pessoas que evoluíram, que viram que a coisa é diferente que aconteceu. Você contratou gente nova agora já para sua equipe. Você está no meio de um processo. Então, o que diferencia o líder, eu vou dar, por exemplo, eu gosto muito de começar a dar o exemplo por Bolsonaro e Lula, por exemplo. O Lula construiu uma história e uma estrutura toda montada em cima de, por exemplo, a trajetória política do Lula, ela é construída em cima do sistema que custa muito caro. Ele depende da máquina, de tudo. E aí, quando você fala de Bolsonaro, que hoje está preso dentro de uma casa, que não pode se comunicar, que não pode dar um bom dia para ninguém, que não pode mostrar a sua imagem, que não pode visitar os filhos, cerceado de todos os seus direitos, né? Não vamos entrar no mérito, porque senão eu vou me estender muito em defesa dele, mas que continua influenciando milhões de pessoas. E eu sou uma delas. Eu sou bolsonarista. Eu não preciso que o Bolsonaro me dê um telefonema, fale meu nome, eu saiba quem eu sou, apesar de que ele sabe.
Graças a Deus já tive esse privilégio de ir em vários eventos que ele estava. Viajei com Tereza, com o secretário Jaime Verruc, para participar de eventos com o Bolsonaro. Tive muitos privilégios. Então eu não preciso que ele me ligue e me peça, eu não preciso que ninguém me peça, porque eu comungo com ele os mesmos valores que eu compartilho. Deus, pátria e família. Isso para mim é liderança. É um líder que só a presença dele, só saber que ele está lá e que ele não vai abandonar os princípios dele, eu vou continuar com ele. Isso é liderança, entende? Então, o exemplo aqui de casa, que é o Reinaldo, ele deixa o governo do estado, como eu falei, fica esses anos todos, nunca sai da rede, nunca sai dos nossos olhos, e não é fazendo conteúdo vazio, é contando a história dele, é contando o que o Riedel continuou a fazer e melhorou ainda mais. Só na reorganização partidária, vamos contar a parte de partido do Reinaldo? O Reinaldo sai do PSTB, toma conta da presidência do PL, faz uma reorganização estrutural, só de prefeito, eu fiz questão de anotar para não deixar, o PL recebeu 18 novos prefeitos na reorganização partidária, mais 5 deputados estaduais, chegando a ser a maior bancada da Assembleia com 7 parlamentares, isso sob comando dele, um cara que passou 20 anos no PSTB e agora entra num partido como o PL, que é um dos maiores partidos do país hoje, e agora chega candidato a Senado com uma demonstração política simbólica, que é quando um senador da República, que é o Nelsinho Trade, deixa o seu mandato, abre mão de uma reeleição para ser suplente de Reinaldo Azambuja. Você quer um passo que dá para nós a certeza de que nós temos um grande líder? E aí é por isso, Robert, eu quero reforçar aqui algumas das coisas que eu falei, que eu tenho certeza que vai reverberar do que eu falei na minha palestra hoje. Como é que pode um maracajuense não acompanhar um projeto desse tamanho? Não se sentir honrado em votar em Reinaldo Azambuja, em Riedel. Como é que não vai ficar orgulhoso de ter tido 2 governadores vindo da nossa cidade, um atrás do outro, e tendo feito o trabalho que eles fizeram, colocado Mato Grosso do Sul como um dos estados mais prósperos que existe? Eu não consigo entender isso. E não me venham falar que você é apaixonada porque ele te deu as melhores oportunidades. Meu amigo, se eu não tivesse feito por onde, eu não estava lá até hoje. Ninguém dá as coisas pra gente, eles nos dão uma oportunidade de mostrar o nosso trabalho, de continuar. E não é porque ele me deu tudo aquilo, claro que eu sou muito grata, é porque ele é essa pessoa que deixa a gente encantado com o que ele faz, entende? Eu trabalhei na Secretaria de Obras, na gestão dele com o Dr. Cláudio Fragelli. Olha só. Ele prefeito e tal, eu era professor de judô, passei no concurso. E aí mostrei o serviço dentro daquele período estágio ali que você fazia, 30 dias, e o meu salário de professor reduziu para o concurso. Na época era R$550 para dar aula de judô e caiu para R$412, que era o salário de concurso. E aí eu me recordo que aí o Dr. Cláudio me chamou. E assim, foi aquela coisa interessante ali. Foi aquela galera, passou no assistente administrativo, eu, Fonha, Enivaldo, sabe, várias pessoas, acho que tinha uns 20. Aí tá. Foi uma galera para a Secretaria de Fazenda, lá com o Guaraci. Foi uma galera para a Secretaria de Educação com a Silvana. Foi uma galera para a Secretaria de Saúde. E sobrou quem no saguão ali com a Rosilda? O Robert. Aí a Rosilda olha e tal, fala, e agora, onde que eu vou levar esse menino? Me levaram para a Secretaria de Obras. E aí estou na Secretaria de Obras e tal, conheço Cláudio Fragelli, conheço Paulo Malacrida. Paulo está lá com a gente no governo. E aí, pessoas extraordinárias. Fantástico. E o Dr. Cláudio Fragelli tinha um diferencial que era assim, não tinha meio termo. Ou era 8 ou 80. E não tinha aquele negócio assim, eu acho. Você não tem que achar, você tem que ter certeza que você está falando para mim. Olha que lição. E aí, assim, eu aprendi muito com essas pessoas. E uma das coisas que foi grande diferencial para mim, eu lembro até hoje, o Cláudio chegou em mim e falou assim, Robert, eu preciso que você fique aqui. E eu falei, doutor, eu fico, mas com esse salário eu não consigo ficar. Eu ganho mais dando aula de judô. Aí, entro na sala um dia, quem está sentado ao lado? Reinaldo Azambuja. E eu nunca tinha tido essa oportunidade de sentar com o prefeito de Maracaju. E assim, o Cláudio falou, esse é o menino, Reinaldo? Cláudio, sim, esse menino. Já pegou o telefone, ligou para a Rosilda, falou, organiza isso, já resolve, tal, e ele vai ficar aqui com a gente.
aqui, resolvido. Então, assim, esse é um grande diferencial que a gente vê nele. Essa questão da solução resolutiva. E uma das coisas, assim, o sim é sim e o não é não. Eu acho que acredito que hoje esse papel desses grandes líderes que nós temos hoje, esse é o que faz o cara ser fora da curva. Porque uma vez que ele falou assim para você, você vai para casa descansar. É no fio do bigode. Tem palavra. Entendeu? É um cara que honra o compromisso, honra a palavra. E assim, como você disse, a pessoa que não vê um cara que é o maracajuíno. Um maracajuense aqui de Maracaju, que vai saber que daqui a pouco nós vamos ter um senador da República comendo uma pizza aqui na fundo de quintal, gente. Entendeu? São só 70 e poucos no país inteiro. Eu tive um dos poucos privilégios da minha vida como presidente da Câmara, que para mim valeu tudo Eu trabalhei muitos anos na Fundo de Quintal, como entregador de pizza e garçom. E quando o Reinaldo era prefeito, eu servi ele como garçom. Olha que legal. E eu tô ali sentado um dia, termina a exposição, a abertura do Espomar e tal, o Reinaldo fala, vamos comer uma pizza lá na Fundo de Quintal? Eu, Edio, Marcos Caldeirão e ele. Sento o Edio Caldeirão na frente e eu e o Reinaldo do lado. E eu tô comendo do lado da pizza dele, daqui a pouco eu falei para ele assim, soubesse o tanto que eu tô sentindo honrado de estar sentado aqui ao seu lado. Ele falou, mas por quê? Porque um dia eu estava aqui de pé te servindo. É essas oportunidades que os grandes líderes dão para as pessoas, de ver pessoas como você, que tinha um sonho. Só um sonho. Um sonho, e que hoje construíram essa trajetória de comunicação, estrategista, que hoje pode vir a Maracaju ensinar outras pessoas a se comunicarem melhor. Por quê? Porque alguém acreditou. E você vê, é sobre isso que a gente está falando. Esse olhar que você teve de parar ali, olhar e falar, nossa, eu já estive aqui te servindo uma pizza, hoje eu estou sentado contigo comendo. É isso que eu acho que as pessoas não estão tendo. Eu acho que é tanto privilégio deles de estar sempre convivendo com o Reinaldo e o Eduardo por aqui, que eles não estão entendendo a dimensão disso tudo. Gente, é um governador, um dos melhores governadores do país, colocou Mato Grosso do Sul entre os 6 maiores estados, não endividados. Assim, ó, o primeiro da história de Mato Grosso do Sul a fazer o sucessor. E detalhe, maracajuense. Além de fazer o sucessor, ainda fez alguém da terra dele. Alguém que não era acreditado há um ano atrás da eleição. Que vai ser governador novamente, Robert, tá? Porque fez um excelente trabalho, tem know-how. E, com certeza, futuramente fará um sucessor. Olha para você ver, é muito privilégio. E isso é para poucos. E nós temos que abraçar essa campanha e fazer dela uma das maiores que Maracaju já viu. É isso. Hoje existe também o extremo, né? O oposto de tudo isso. Políticos que simplesmente não estão preocupados com esse mundo que a gente vive. É aquela história, deixa a vida me levar, vida leva eu. Como que tá? Como que você vê como uma estrategista política hoje, Kelly, tudo isso? Você fala o erro de comunicação? De comunicação, de liderança, porque a gente vê literalmente esse pecado do cara sentar às vezes numa cadeira e não estar preparado para aquilo. Olha, eu fiz um curso de marqueteiro eleitoral com a plataforma Eleja-se, do Emerson Saraiva, uma pessoa com quem você também teve comigo em cursos, e é um curso que você faz e você continua ligado a eles, é para sempre, né? Porque ele é uma escola eterna. Hoje, se você abrir lá o Eleja-se, está lá ele dando altas dicas sobre o que nós estamos vivendo agora. Olha aí você, vereador, que está apoiando seu candidato, faça isso, faça aquilo e tal. E juntando esse aprendizado recente, que é a minha formação dentro do Eleja-se como marqueteira eleitoral, e o que eu já vinha, eu falo para você de 4 erros que os políticos cometem na comunicação, e eu fiz questão de anotá-los para não errar. Comunicar mandato em vez de comunicar resultado. A gente já conversou com isso lá atrás, Sim. Eu e você trocando ideia. Então, por exemplo, ele falar, fiz uma indicação, apresentei um requerimento, participei de uma reunião, sem explicar o que aquilo mudou na vida de alguém, já começou comunicando errado. A segunda coisa, falar só para quem gosta dele. Aquela bolha, né? Aquela coisa nossa, confundir bolha com o eleitorado. O eleitorado é muito mais que a sua bolha e os que gostam de você.
Muita gente que passa pelos seus Instagram nem vai te curtir, mas tá te acompanhando. Cada um tem sua história. Hoje eu fui fazer um cabelo e a pessoa que estava me atendendo falou do candidato a presidente dela, que é aquele O Augusto Cury. Augusto Cury. Eu tinha comentado com você antes da gente começar o programa. É sair da bolha. Eu quis ouvir ela, eu não quis argumentar com ela que ela tem que votar no Bolsonaro, que é o meu candidato. Entende? Se caso ela falasse que ela não votava no senador Reinaldo, não tinha nem terminado a bendita da escova, mas ela é reinaldista. Mas assim, eu não quis discutir com ela, eu quis ouvir o que ela tinha para falar do Augusto Cury e ela sabia tudo na ponta da língua, livro dele, qual era a experiência que ele tinha. Eu achei isso fundamental, importantíssimo. Então, a terceira coisa é querer aparecer aquilo que não é. Robert, não tem como. Não se mantém. Não se mantém. Rede social percebe o personagem muito rápido. E a quarta coisa é achar que aparecer muito é comunicar bem. Fazer muita coisa é comunicar bem. Comunicação sem estratégia, ela vira só barulho. Então você, por exemplo, é um cara que eu tenho como case de sucesso. Já falei você, o Renner, hoje mais alguns vereadores aqui. O Joãozinho melhorou muito a comunicação dele. O Joãozinho se abriu para o mundo, grava muito mais. Hoje em dia faz vídeo. Não fazia, não gostava e tá tudo bem. Mas a gente está falando de uma ferramenta gratuita. Como é que você não vai aproveitar? Né? Até porque, querendo ou não, se você não aproveita, o sistema engole. Óbvio. É a questão da lacuna que eu falo muito. Os espaços estão aí. Se você não aproveitar... E outra coisa, a campanha de 2028 passa por 2026. O que você está fazendo nesse momento? Visando a sua continuação ou como vereador ou se gabaritando para próximos outros cargos. Você tem que estar sempre com o olho para frente. O Reinaldo, você pode ver, ele nunca fez de novo para o mesmo cargo. Ele foi deputado estadual, deputado federal, governador e agora vai a senador, né? Então, todo mundo tem que ter esse olhar. Então, comunicação sem estratégia, ela vira barulho. E a gente tem que ter estratégia. É disso que eu falo e é isso que eu trabalho. Estamos, assim, entrando agora na campanha eleitoral. Onde você viveu esse início da carreira. Como que será essa nossa eleição de 2026? Ai, a eleição de 2026, meu Deus, onde nós estamos? Você tá na... 21. 21 já? Isso, eu pulei um pouquinho para nós... Você pulou o Jaime, não pode pular o Jaime. Não, qualquer coisa na volta lá depois. Tá. 21, boa. 21. Nós estamos ali entrando numa campanha completamente diferente, né? Nós vamos trazer essa resposta, Robert, para Mato Grosso do Sul. A eleição de 2026 ela vai deixar mais claro uma coisa que eu sempre falo. Campanha é uma empresa com data para abrir e data para fechar. A gente está falando de um CNPJ. As pessoas não são mais iludidas, muito pouco delas são iludidas com a questão do reconhecimento. Eu vou trabalhar, vou dar o meu melhor. Não, vamos lá, isso é uma empresa. Ela contrata pessoas, ela faz um contrato de trabalho, ela paga e ela se encerra, ela presta contas. Você cumpre metas. Cumpre metas, então... Seja essa pessoa, senta com quem eu sempre oriento os assessores, as pessoas. Os assessores de vereadores, Robert, eles têm que abraçar essa causa, trabalhar junto com o vereador deles, porque faz parte do pacote. Quer queiram, quer não. Não façam carinha de que não quer. São só 45 dias. Entra dentro. Transforma a sua rede social num outdoor de deputados. Entendeu? Hoje foi mais ou menos desse nível que a conversa foi ali. Então, essa campanha, ela é uma campanha que é uma empresa. Você não pode se iludir que vai entrar ali e vai fazer de qualquer jeito. É tudo muito profissional. É dinheiro que a pessoa juntou para fazer a campanha, dinheiro de partidos tem que ser prestado conta, existem regras, você não pode fazer deepfake, você não pode inventar qualquer coisa. Sobre tudo isso eu falei lá hoje. Então, é uma campanha totalmente diferente. E trazendo para Mato Grosso do Sul, a gente tem e principalmente Maracaju, a gente tem essa especificidade de estar tratando com dois candidatos do governo do estado, que é o Eduardo Riedel, e do Senado, que é o Reinaldo, que também tem uma pessoa que ele traz, que é o Capitão Contar, que são daqui. Vamos lá pegar nossa base e começar a trabalhar olhando para esse sentido? Seria mais ou menos você levar o Lula para Santo André. Entendeu? Bolsonaro é do Rio. Mais ou menos isso. Tem aquela identidade com o candidato. Como o Maracaju tem essa identidade. Robert, tudo que você tem teu tá aqui, não tá? Sim. Seu escritório, sua casa, um lote, um trem que você tem. Do Reinaldo e do Riedel tá onde? Aqui.
Cara, os caras moram aqui, tem estrutura aqui, convivem aqui, falam como você falou, de vez em quando tá ali comendo uma pizza no fundo de quintal, comprando um trem no supermercado. Me convençam que vocês não têm que votar nesses homens. Me convençam que eles não foram brilhantes quando nos representaram. Motivo de orgulho para o Brasil inteiro. O Reinaldo é um líder na questão do país, do partido, de tudo. E a questão não é só nem essa questão da liderança. Nós, como vereador, anteriormente, para nós conseguir uma reunião com o governador, nós tínhamos que falar com o deputado mais votado da cidade para conseguir essa agenda, colocava a pauta para ver se ia ser atendido ou não. Hoje, o cara está aqui, você manda um WhatsApp, ele sabe quem você é. Te atende. Entende? E a gente vê esse municipalismo que foi implantado nesse governo. Que realmente, não só Maracaju, pelo privilégio de ter eles daqui, mas nos 79 municípios do estado. Os prefeitos pararam de trabalhar com o pires na mão. Era vergonhoso. E o Reinaldo sabia como isso funcionava porque ele passou por aquilo. Ele foi prefeito quando o Zeca do PT era governador. E ele do PSDB. Existia aquela coisa de partido, de prefeito com pires na mão, de governo dando o que ele achava que o município precisava. E aí o Reinaldo e o Riedel mudam essa lógica, é o seguinte: vamos lá escutar o que eles querem, o que eles precisam, quais são as prioridades, e aí nós vamos fazer junto com eles. Peraí, vocês estão precisando de um estádio, vocês estão precisando de um asfalto, qual que é a prioridade? Vamos fazer junto. E aí vem os governadores municipalistas que nós temos e que fizeram a mudança da história, da lógica das coisas como elas eram. Você falou muito do Jaime. O que o Jaime Verruc representa para você? Foi uma oportunidade ímpar. Quando que eu saio de perto do Reinaldo? Que eu descolo, né? Continuo no grupo, mas descolo dele. Imagina o privilégio, eu viajava com ele, de avião, de carro, para tudo quanto é lado. Eram épocas diferentes, você carregava o seu assessor. Hoje em dia a equipe vai separada, uma turma maior. Eu tive esse privilégio de andar com ele e quando eu saio, quando o Reinaldo se elege governador, a gente chega na governadoria e tem o quê? 20 jornalistas, equipe, comunicação, e tinha lá uma tabelinha assim, fulano e ciclano de manhã, Beltrano de tarde. Quer dizer, existia uma escala, não era mais como a gente trabalhava. E quando eu vi aquilo, eu me lembro que eu saí desse lugar, que era onde tinha todas aquelas baias, né, olhando, falei, tipo assim, não era pra mim, não era que eu era melhor do que ninguém, mas não era isso que eu tinha pensado, entende? Eu ia ter um cargo muito legal, já estava contratada, tudo, mas não era esse trabalho que eu queria ajudar mais, eu queria fazer diferença, como sempre fiz. E aí eu vou pelo corredor e encontro o Eduardo Riedel. Aí o Eduardo, eu falei para ele, Eduardo, será que a gente não tem uma secretaria, alguém que está precisando de alguém com toda a minha experiência e minha bagagem para a gente fazer um trabalho diferenciado? Porque, né, entrar nessa coisa aqui, eu vou ser só mais uma, não vou dar minha contribuição como eu gostaria, né? E aí fazer jus ao meu salário, que era diferente de todo aquele povo. Eu estava morrendo de medo de sentar ali e nego olhar e falar, nossa, ela ganha muito mais que eu, mas eu construí, eu trabalhei para aquilo. E aí o Eduardo fala para mim, Eduardo Riedel fala, Kelly, a Secretaria de Produção está precisando. E eu levei muita sorte. Eu vou para essa secretaria numa pasta gigante. Ela cuidava de meio ambiente, de agricultura, de produção, de agricultura familiar, de várias pastas importantes, indústria, comércio, estava tudo lá. E o Jaime, dali 2 anos, vai para essa pasta. E aí eu tenho esse privilégio enorme de trabalhar com um cara que qualquer assunto que ele vai falar, ele fala com propriedade. Entende do negócio. Ele vem da indústria e comércio e acopla a agricultura e o conhecimento com produção na vida dele, porque ele era um estudioso e é até hoje uma das pessoas que eu dou exemplo, ele, Reinaldo Riedel, que estudam o tempo inteiro, entendeu? Estão sempre aprendendo, sempre se mexendo para aumentar o conhecimento deles. E eu tenho esse privilégio de trabalhar com o Jaime Verruc, que hoje é candidato a deputado federal, e quem dera o Estado e a estrutura política desse essa oportunidade para ele, porque eu tenho certeza que vai nos representar como ninguém. E eu me lembro que a gente viajou o Estado inteiro junto. Eu fotografava, eu filmava, eu fazia a parte um pouco política, que ele não era dele, né? Ele não vinha da política, Sim. Ele é um cara que vinha ali da indústria e tal. Foi um privilégio enorme. Uma pessoa com quem eu tenho o maior respeito e consideração pelas oportunidades que me deu também. O que desafia, cara?
depois de tudo isso? Eu gosto de dinheiro. Todo mundo gosta de dinheiro. Eu gosto muito de dinheiro. Eu acho que a gente tem que... Já foi quebrado muito esse tabu de não falar, né? Eu não romantizo pobreza de jeito nenhum. O que me desafia é o que eu criei para mim, a minha estrutura, é a minha independência. Mesmo tendo me casado várias vezes, mesmo tendo me mudado de cidade, coisas, a minha estrutura, as coisas que eu construo é para mim, é para os meus filhos, é intocável. Então, alguém entra na minha vida ou sai, nada muda. E eu acho que isso as mulheres precisavam ter com elas, né? A sua independência financeira, a sua carreira, as suas coisas, ela tem que ser uma coisa separada disso tudo. Eu não posso me casar e começar, eu vou largar meu trabalho. Não pode, você tem que ter as suas coisas. E é isso que me move, é continuar em franco crescimento. Eu não posso cair a minha qualidade. Entendeu? Eu construí um legado, uma estrutura, Então, às vezes, por exemplo, agora eu não estou na minha melhor forma, eu estou uma vez, né? Não estou no 2 vezes, como é o WhatsApp. Eu falei para você que depois do câncer aconteceu de eu ter que desacelerar, mas eu estou em constância. Eu estou ali um pouco mais devagar, mas eu não paro, entende? E isso é o que me move. Eu tenho que continuar produzindo, eu tenho que continuar trabalhando. O Reinaldo agora é candidato a Senado. Eu trabalho na TV educativa. Qual é a minha obrigação? Continuar no meu trabalho na educativa. Eu tirei férias agora, 1 mês de férias, tinha mais um pouquinho, uns dias sobrando, vou tirar para trabalhar na campanha. Reinaldo, tô aqui, ó, soldado. Você acha que eu fui lá e falei, ó, é tanto? Porque o meu trabalho, eu faço campanha em prefeituras e tal, e modéstia à parte, eu cobro bem porque eu trabalho muito. Eu tenho uma diária de R$1.000 numa campanha. Entendeu? Eu vou lá no Reinaldo, já fui, já falei, já avisei, tô aqui, o que vocês precisam, o que vocês querem. Não me chamaram ainda para nenhuma atividade de campanha ali, começa dia 16 agora, provavelmente a gente vai ser convidado para fazer alguma atividade, mas antes disso eu tô aonde? Eu tô lá na convenção, com 2 telefones gravando, fiz mais de 20 vídeos, postei onde eu podia, abasteci todos os meus colegas do interior que não tinham conteúdo, que não tinham tido presença na convenção, fiz vídeo, fiz foto, fiz camiseta. Eu sou a pessoa que tudo que eu posso, eu dou em troca de um projeto que eu acredito. E é isso que eu falo para os assessores. Se você não acredita no projeto do cara, se você não posta ou reposta o que ele faz, porque você não acredita, como é que você vai trabalhar para ele e replicar o que é dele e ajudar ele a crescer? É mais ou menos aquela situação, assim, ó. Eu tomo suco Prats, vendo Prats, mas tomo Tang. Numa cidade como Maracaju ou qualquer outra cidade pequena é impossível. É você desenhar o que você não né? Você pregar o que você não faz, não tem como. Hoje, você está com 30 anos de experiência. 35. 35. Muita coisa mudou de lá quando você começou para hoje. Onde a gente tem a IA, a gente tem os vídeos curtos, podcast, influenciadores, WhatsApp, redes sociais. Existia e o Orkut. Entendeu? A Beatriz nem era nascida. ICQ. Fazia. Entendeu? E hoje já não. Entendeu? O povo lembra do Telegram quando o WhatsApp cai. O que a gente tem que estar atento para vivenciar isso de uma forma mais prática, realista para o nosso dia a dia? Não só para a comunicação política, mas até para a comunicação diária das empresas, da própria pessoa. Inteligência artificial é um caminho sem volta. Inteligência artificial é um caminho sem volta. É algo que veio para ficar, é ferramenta, é coisa do dia a dia. E eu sempre falo para os assessores, e gosto de falar do meu exemplo, que é o seguinte, eu trabalho para mim. Quando você me contrata, eu dou o meu melhor porque eu quero ver aquilo acontecendo, o seu vídeo bonito lá e falar assim, nossa, eu consegui, eu fiz, eu aconteci, isso está funcionando. Então, quando você fala nisso, é uma coisa que você tem que estar estudando. Eu, por exemplo, eu pago os meus próprios aplicativos, eu pago um ChatGPT, eu pago um CapCut, eu tenho uma boa câmera, um bom celular de 10, 12 conto, porque eu comprei. Não interessa se a TV educativa não tem. Eu vou fazer o meu conteúdo com o meu celular, eu uso o meu veículo, porque eu tenho que fazer aquilo dar certo e funcionar. Eu não posso ficar escondido atrás a TV nem compra um celular bom, eles não deram gasolina para eu ir. Eu nunca fui assim. Eu vou para cima, eu vou e faço,
e uso as minhas ferramentas e tem que ser assim para ser o diferencial. Então, quando você fala em esse novo olhar para o jeito de se comunicar, eu falo da inteligência artificial e não é de qualquer uma e não é pesquisinha rasa. É de usar as ferramentas, é de testar, é de pagar novos produtos, sabe? Um chat GPT é R$100 por mês. Tem outras ferramentas que podem nos auxiliar muito. Então, por exemplo, a estratégia, sair da bolha, a gente já falou sobre isso, rede social. O PT, por exemplo, hoje eu dei exemplo lá. O PT tem um site, eu sou PL, eu sei as ferramentas que o meu partido tem, o meu grupo tem à disposição. Eu sei que o Reinaldo tem lá no Instagram dele, se você clicar em Saiba Mais, você vai entrar num grupo de WhatsApp dele que vai te mandar material. O Riedel também, o Flávio Bolsonaro também. Mas você já foi olhar o do PT? Ai, mas eu não gosto do PT. Eu também não gosto, eu sou anti-PT. Mas eu fui lá olhar o que os caras têm. Eles têm um site vendendo broche, bandeirinha, camiseta, tudo do produto do PT. Eles têm um site escrito assim: olá, influencer, venha falar conosco. Os caras estão armados, estão preparados, estão fazendo. A gente tem que sair da bolha. Então, acho que sair da bolha é hoje o que define o que será o futuro. É você olhar muito mais além da bolinha que você tá, entende? Eu acho que é isso. E olhando para essa bolha, e olhando para a política da nossa cidade de Maracaju. Você que por mais que não more mais em Maracaju, mas vive. Convivo. Onde praticamente todo mundo conhece todo mundo. O que você fala da nossa comunicação? Então, em Maracaju, o primeiro cuidado é justamente não fazer comunicação achando que todo mundo conhece todo mundo. Entendeu? Eu fiz uma avaliação, quando eu sou chamada para uma palestra igual eu fiz ali na Câmara, para os assessores da Câmara e dos vereadores, eu faço uma avaliação de cada vereador, o que tem deles na rede social. Só que eu não ligo para eles para perguntar. Por exemplo, tem vereador que expõe a família, expõe não, né? Publica coisas da família, coisas dos filhos da esposa, como é o seu caso, como é o do Renner, como é o do Nego, como é de vários vereadores, e tem alguns que não, e tá tudo bem, é uma escolha você não publicar. Mas quando você publica, você precisa ter cuidados. Tem um vereador, por exemplo, que tem 5 fotos da esposa dele, ali nas primeiras fotos, tá massa. Só que não tem nenhuma vez o nome dela. Tem 4, 5 homenagens para a mãe, todo ano ele faz uma homenagem para a mãe com uma foto linda, um vídeo, ele enaltece a importância dela para a vida, mas não tem o nome dela. Então, assim, você fala, Kelly, mas são coisinhas simples, mas, por exemplo, eu tô lá fora, eu tô olhando tudo isso e não tô vendo eles terem esse cuidado, esse capricho, né? Por exemplo, tem lá, nossa, eu falei tanta coisa hoje, tem tanto exemplo bacana. Em Maracaju, por exemplo, todo mundo evoluiu muito, todos os vereadores evoluíram nas redes sociais, mas podem fazer muito mais. A Câmara dá ferramentas, é um dos municípios, como eu comentei com você hoje de manhã, é um dos poucos municípios que os vereadores têm assessores, tem cidade que não tem nem gabinete, né, como é o caso aqui de Glória, de cidade que é aqui perto. Tem que aproveitar essa estrutura, tem que aproveitar essa oportunidade, né? Sim. Então, é sobre isso. Kelly, vendedora de anúncios, pediu oportunidade, foi para Brasília, foi para Campo Grande na Assembleia Legislativa, trabalhou nos bastidores de diferentes esferas do nosso poder, legislativo, executivo. Hoje ensina outras pessoas a se posicionarem, virou uma estrategista. Se pudesse resumir essa trajetória toda da Kelly em uma lição, e que a vida te ensinou a ter essa coragem de chegar num cara como o Reinaldo e falar assim, não, me dá essa oportunidade. Dona Miriam, depois Reinaldo. Depois Reinaldo, e as novas oportunidades que virão pela frente aí. O que você falaria? Olha, olhando para trás, eu percebo que talvez eu nunca tenha sido a pessoa mais preparada para nenhuma dessas oportunidades. De repente, tinham pessoas mais preparadas do que eu. Mas aí, eu estava pronta para ocupar esses espaços, entende? Para aprender, para encarar, para dar o meu melhor. E aí a gente trata de novo e volta na tal das lacunas que eu falo, que as pessoas às vezes não enxergam. Você encontrou uma lacuna quando você estava lá na prefeitura e você lutou para ocupar aquele espaço, você se preparou.
E aí, foi isso que eu fiz a minha vida inteira. Eu busquei dar o meu melhor. Como eu falei para você, eu trabalhava para mim. Eu queria que o que eu estava fazendo fosse o melhor. Então, se eu pudesse resumir tudo isso em uma lição, seria: ocupem as lacunas. Olhem o macro. Larga de ser maracajuíno. Volta de novo no maracajuíno. Abre. Não leia só sobre Maracaju, não olhe só os sites daqui. Olhe o da região, olhe o que está acontecendo em Campo Grande, olhe as ferramentas que a gente tem. Hoje eu apresentei Notebook LM, que é uma ferramenta que você pode colocar todas as informações lá e pedir relatórios e ter relatórios das coisas. ChatGPT, ensinei. Então, se eu pudesse resumir, ocupem as lacunas. Eu falo muito disso nas palestras. Sempre existe um espaço que ninguém está vendo, alguma coisa que ninguém está fazendo, uma oportunidade que está passando despercebida. Eu aproveitei todas as que eu tive. E eu agradeço muito a Deus por tudo que aconteceu comigo até aqui. Amém. Pinga fogo. Bora. Bora? Escrevi aqui. Maracaju. A ponte. Reinaldo Azambuja. A grande oportunidade. Brasília. Uma experiência única. Família. Valiosa demais. Política. Família sobrou pouca coisa, a gente não falou, mas eu perdi os meus pais, eu fiquei só com os meus filhos. Só não, porque são muito importantes na minha vida. Então é valiosa demais, é isso. Política. Política. Tá em tudo que a gente faz, em tudo. Comunicação. É o grande trunfo de quem quer ter sucesso. É 30% de qualquer projeto. O resto é chão, que a gente já viu, entende? Mas 30% é saber comunicar. Coragem. É meu sobrenome. Eu não sei ser diferente. Eu não tenho coragem de dizer que não vou, que não faço, que não quero, que não vou aprender, que não sei fazer. Se eu não fizer, eu aprendo. Se eu não souber, eu aprendo. Um erro. Todos ficaram nas águas. E se ficaram nas águas, Já era. já era, não existe. Eu não tenho tempo para arrependimentos. Eu tenho 50 anos. Uma conquista. O respeito de todos com quem eu trabalhei. Qualquer dessas portas, se eu voltar lá e disser, estou aqui de novo, vamos fazer um trabalho, eu tenho absoluta certeza e tenho ouvido os relatos e ouço quando vou fazer um trabalho para outras pessoas. Por exemplo, há alguns dias eu vou ter que parar nesse pinga-fogo e contar que eu fui fazer um trabalho para uma pessoa que vai ser candidata e ele comentou com o Reinaldo que eu faria e o Reinaldo disse, olha, entende muito. Pô, é um feedback fantástico, né? E assim como eu tenho do Reinaldo, tenho de várias pessoas. Então, a minha maior conquista, o respeito de todos para quem eu trabalhei. Um sonho que ainda falta realizar? Me casar de novo e morar no mato. Escutando o Mir Sater. Certeza. Desse jeito a gente teve aqui o nosso Fala Comigo com essa pessoa abençoada, uma pessoa que eu admiro muito pela coragem, pela forma que ela conduz a vida, porque realmente era uma pessoa além do seu tempo nessa parte de comunicação. Hoje é uma grande referência como estrategista, inclusive podendo dividir esses conhecimentos. Quero te convidar para você seguir ela, Kelly Venturini. E não esquece, toda sexta-feira, nosso Fala Comigo na nossa Rádio Cidade, lá na Dona Miriam, na 104.3. Fala comigo! Um forte abraço. Deus abençoe!